Oi, gente. Tô esperando o pessoal ir entrando. Tá chorando. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem e você? Tudo certo. Então tá bom, vamos esperar as pessoas entrarem um pouquinho, né? Vamos lá. Tem um bebê aí querendo participar? Tá querendo participar. Tá lá em cima tomando banho. Ah, eu escutei um barulhinho aí, um chorinho, eu falei, tem neném querendo participar. Tá querendo participar. É, Só tô olhando aqui enquanto o pessoal vai entrando. é um assunto bem complexo, né? Hoje que a gente vai discutir, mas elas têm bastante dúvida em relação a isso, né? Eu acho que vale a pena a gente discutir. Nós vamos tentar ser o mais básico e prático para que, né, as pessoas consigam entender o que é uma cirurgia minimamente invasiva, né? Eu acho que vai ser legal. Isso, o mais objetiva possível, né? É, Então eu vou começar te apresentando, Alessandra, tá? tá. Então, a nossa live de hoje é sobre ginecologia minimamente invasiva, que é um tema que poucas pessoas conhecem, mas a gente vai explicar aqui o que é. E a live acontece comigo e com a doutora Alessandra Pelogia, que é graduada em medicina pela Faculdade da PUCamp, fez residência médica em ginecologia e obstetrícia na Unicamp, fez treinamento de estereoscopia cirúrgica ambulatorial pelo Hospital Carege em Firenze, tem título de especialista em ginecologia e obstetrícia, que é o TEGO, especialização em medicina e biologia da reprodução humana na Suíça, mestrado e doutorado em tocoginecologia pela Unicamp e pela Universidade de Melbourne, na Austrália. É Então, um currículo longo, né? Até me perco. Eu tenho que agradecer você pelo convite, viu? De eu poder estar participando com você dessa live. É um prazer imenso. E para quem não conhece, a doutora Maria Emília trabalha com a gente lá na clínica. Já estamos há 2 anos, Maria Emília? 3. 2 anos. 2 anos. Há 2 anos, a doutora Maria Emília veio de São Paulo para a região, então a doutora Maria Emília ajuda a gente muito lá na clínica. Ela tem uma experiência muito grande com HPV, colposcopia, uroginecologia, todas as cirurgias vaginais, que vocês vão ver que a gente vai estar discutindo aqui hoje, né? E a doutora Maria Emília, então, vou falar um pouco do currículo dela, que pera que eu não sei de cor. Ela é formada em medicina na faculdade da Universidade de Federal do Rio Grande do Sul. Ela fez residência em Porto Alegre, em ginecologia e obstetrícia no Hospital Fêmea. É Fêmea, né, que fala? Isso. E tem a especialização, como eu falei para vocês, uma especialização muito grande, uma especialização e uma experiência muito grande em uroginecologia, tá? Uroginecologia, colposcopia e HPV. A uroginecologia ela fez no Hospital Pérola Baiton, a HPV e a colposcopia foram na Unifesp, que é a Universidade da Escola Paulista de Medicina, e esteroscopia pelo Seconce em São Paulo também, né? Isso. E então nós estamos aqui hoje e eu acho que assim, eu já vou até devolver uma pergunta para você a respeito o que, quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, o que a gente está querendo tentar mostrar para essas pacientes? O que é, né? Porque a gente fala, cirurgia minimamente invasiva, o que é isso? Vou devolver para você. Na ginecologia, a cirurgia minimamente invasiva, ela é tanto por via vaginal quanto por via
endoscópica e laparoscópica, que eu vou explicar mais o que é agora. Então, são procedimentos que antigamente eram todos feitos só por via abdominal, que tinha que abrir a barriga para fazer, e que hoje em dia podem ser feitos de forma menos agressiva, por via vaginal, ou por via endoscópica, que seria a histeroscopia, que mais para frente a gente vai explicar o que é isso, ou por via laparoscópica, que é a cirurgia por vídeo, que é aquela dos furinhos na barriga. Resumindo é isso. Eu quero te perguntar quais são as vantagens da cirurgia minimamente invasiva. Então, quando a gente fala de cirurgia minimamente invasiva, a gente está deixando cada vez mais de lado, que foi o que você falou, que é perfeito, da gente deixar de abrir a barriga da paciente, tá? Então, não é que a gente não vai abrir a barriga, existem casos que a gente vai discutir aqui, que a gente vai precisar abrir a barriga, né? Mas normalmente isso existem para todas as especialidades. A cirurgia minimamente invasiva não é só para ginecologia. Lógico que a gente vai ficar aqui focada na cirurgia ginecológica, mas a gente pode usar para todas as maioria das especialidades. E o que a gente tem em relação a isso? A principal vantagem é em termos de cicatriz. Então, assim, eu tenho pequenas incisões no abdômen da paciente, então isso vai favorecer com que ela tenha uma recuperação mais rápida, menos tempo de internação, né? Ela tem um sangramento, a chance de ter um sangramento é menor do que na cirurgia aberta, então é uma recuperação mais rápida, a paciente não precisa ficar internada vários dias no hospital quando a gente faz uma cirurgia aberta na barriga. Então essas são as principais vantagens, a recuperação, a paciente consegue retornar ao trabalho mais rápido, então muitas vezes elas ficam preocupadas com o INSS, por exemplo, se eu vou ter que entrar pelo INSS. Normalmente, dependendo da cirurgia, a gente não precisa disso, né? E a gente consegue fazer com que as pacientes retornem mais rápido às suas atividades. Então, a principal vantagem é isso: menor tempo de internação, mais rápido retorno às atividades, são pequenas incisões, então a recuperação é muito mais rápida do que se a gente fizesse por uma cirurgia aberta, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco, então, para a gente o que pode ser, quais os procedimentos que a gente pode ter, né, em relação à cirurgia minimamente invasiva. Quais são os procedimentos que a gente pode ter? Excelente, Alessandra. Assim, na ginecologia tem essa peculiaridade que tem a opção de fazer procedimentos por via vaginal e também a por via laparoscópica e endoscópica, que nas outras especialidades costumam ser feitas por via vaginal. Então, vários procedimentos podem ser feitos, inclusive retirada de útero, que é a histerectomia, laqueadura tubária, que é a cirurgia de esterilização feminina, retirada de miomas, que é a miomectomia, retirada de pólipos, que são as carninhas esponjosas que a gente chama, que pode ter dentro do útero, que pode dar sangramento, investigação de infertilidade, tratamento e investigação de endometriose. Então, o leque é muito grande. Tratamento de incontinência urinária e de prolapso genital. Então, todos esses procedimentos podem ser feitos de forma minimamente invasiva, ou seja, com menos agressão, né, que são menos risco, com menos sangramento, menos chance de infecção, uma recuperação mais rápida. E assim, é perfeito isso que você falou, porque hoje a gente procura cada vez mais ser menos invasivo, mas que a gente consiga ter um resultado melhor. Aqui no Brasil, desde a década de 90, já existe a cirurgia minimamente invasiva, né? A gente pode usar também para gravidez ectópica, a hora que a paciente não está com aquele sangramento. A gravidez ectópica é aquela gravidez na trompa, que infelizmente a gente sabe que é uma gravidez que não evolui, né? Todo mundo sabe que a gravidez, a fecundação ocorre na trompa, e essa trompa, e depois de 7 dias, mais ou menos, esse embriãozinho migra para dentro do útero. Isso em todo mundo. Só que algumas pacientes, ela fica paradinha ali na trompa, e aí essa gestação não evolui de forma satisfatória. E a gente isso é resolvido só cirurgicamente. Antigamente, abria-se a barriga,
é como se fosse uma cesárea. Isso aí, quando a gente fala em abrir barriga, a gente tem que abrir 7 camadas, com um corte no mínimo de 9, 10 centímetros. Então, vocês podem imaginar como que é essa cicatriz e como que é a recuperação dessa paciente. Depois da década de 90 para cá, quem foi se especializando e foi treinando nisso, a gente não dá outra opção para paciente que não seja via minimamente invasiva, a não ser que tenha algumas contraindicações que a gente vai estar conversando ali agora mais para frente, mas a maioria é tudo isso, né? E você pode falar um pouquinho para a gente quais são as técnicas, né? Na verdade, você já acabou falando um pouco da técnica de vaginal, né? De esteroscopia. Eu acho que a gente pode deixar a esteroscopia para falar um pouquinho mais para frente e continuar falando um pouco sobre a videolaparoscopia. O que você acha? Acho ótimo, excelente. Então, eu vou te fazer a pergunta. O que é videolaparoscopia? Então, quando a gente fala de videolaparoscopia, vocês já ouviram falar que aquela cirurgia que antigamente todo mundo falava assim, é a cirurgia dos furinhos, né? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai entrar com uma câmera, normalmente a gente entra pelo umbigo, tá? A gente faz uma incisão no umbigo, um cortinho no umbigo, nós vamos entrar com uma câmera lá dentro para poder ver os órgãos, né, ginecológicos, que é o que a gente está falando hoje. A gente consegue ver todos os órgãos. A gente sempre, quando entra para uma cirurgia ginecológica, eu, Dr. Rovilson, a gente nunca fica preso só à parte ginecológica. Esses dias, infelizmente, a gente acabou até fazendo um diagnóstico descobrindo, a paciente foi para operar um cisto de ovário e a gente acaba virando a câmera para olhar os outros órgãos, estômago, fígado, e a gente acabou, infelizmente, descobrindo um tumor de fígado numa paciente extremamente jovem, de 37 anos. Então, a videolaparoscopia permite isso. Quando você faz um corte baixo na barriga, você não consegue enxergar com clareza todas as estruturas, por exemplo, no fígado. Eu não tenho acesso, né? Estão perguntando quantos centímetros são esses cortes. São cortes pequenos de 1,5 centímetro, mais ou menos, 2 no máximo, que a gente faz um furo no umbigo, 2 furos na parte de baixo, aqui onde seria perto da cicatriz, um de cada lado do osso da crista ilíaca, que a gente fala, bem baixinho. Então, o paciente usa biquíni, a calcinha não aparece normalmente esses cortes, e a gente vai entrar com uma câmera lá dentro da barriga, para a gente olhar e começar a operar. Então, a gente entra com a câmera pelo umbigo e nesses 2 furinhos, ou 3. Hoje, por exemplo, nós fizemos uma esterectomia, que é a retirada do útero. E quando a gente faz a retirada do útero, a gente faz a terceira punção, que é como se fosse no meio dessas 2 anteriores que a gente fez, para a gente poder trabalhar melhor. Então, aí eu vou encher de gás a barriga da paciente, né? Porque o que acontece? Os órgãos são todos colabados, os órgãos são grudadinhos, então eu vou encher a barriga dessa paciente para que a gente consiga trabalhar lá dentro, os órgãos consigam ficar espalhados, né? Não fiquem grudados, colabados, e a gente consegue trabalhar de forma melhor lá dentro. Excelente. Quais as indicações para videolaparoscopia? Então, normalmente, hoje, as indicações são para praticamente todas as patologias ginecológicas, tá? A gente consegue fazer uma laqueadura tubária, por exemplo, que é a laqueadura. A gente consegue fazer miomas. Aqui perguntaram quando que a gente vai tirar o mioma. Então, tem 2 situações diferentes que a gente fala de retirar os miomas. Inclusive, veio uma pergunta. Eu tentei juntar um pouco as perguntas para poder falar, mas para a gente não ficar muito repetitivo. Então, assim, o mioma muito grande é perigoso? Na verdade, eu acho que a preocupação é em relação ao mioma e não à cirurgia. Mas aí aqui cabe a gente falar. Normalmente não é para a gente deixar o mioma crescer muito, né? Mioma, a gente vai ter 7, 6 mulheres em cada 10 vão apresentar mioma, hoje em dia. Tá? O que acontece? Não é todo mundo que tem que operar mioma. A gente tem que operar, acompanhar. Se esse mioma cresceu muito, então o ano passado estava de um tamanho, esse ano duplicou, quadruplicou, a gente tem que investigar independente do tamanho dele. Então, um mioma muito grande é um mioma que a gente tem que ter atenção. Por quê? Porque ele pode atrapalhar a paciente em várias, principalmente se a paciente quiser engravidar. E quanto maior isso for ficando, mais difícil a gente fica para tratar. Então, existem 2 linhas aí de tratamento
dentro dos miomas que a gente pode fazer. Eu vou falar um pouco da via laparoscópica e depois eu vou pedir para a doutora Maria Emília falar um pouco da via histeroscópica. Quando a gente fala da via laparoscópica, a gente tem 3 tipos de miomas. Vamos pensar no útero que nem um abacate, eu falo para os pacientes. A parte de fora, que é uma casquinha, a parte gordinha, que é o útero, né? Nós estamos pensando no útero como um abacate. A parte de fora, que é a casquinha, a parte gordinha, que é a parte verde do abacate, e a parte de dentro, onde a gente tira o caroço, que é onde fica a gestação, tá? O que acontece? A gente tem 3 tipos de mioma. O mioma que dá dentro dessa cavidade onde ficaria o neném, que a doutora Maria Emília vai explicar depois. O que fica na paredinha do útero, que esse a gente vai acompanhar para ver se ele vai crescer para fora ou para dentro. E o mioma que fica por fora do útero. Então, esse mioma que fica por fora do útero, a gente consegue tirar por via laparoscópica. Por quê? Porque eu não consigo fatiar o útero numa laparoscopia. Eu vou conseguir tirar esse mioma, são os miomas que me aparecem por fora. Os miomas que estão dentro do útero são retirados por histeroscopia, que a doutora Maria Emília vai falar um pouco mais pra gente agora, mais pra frente, tá? Mas o que acontece? Então, por exemplo, sábado nós fizemos uma cirurgia com um cisto de ovário, e durante a cirurgia, a hora que a gente entrou, a gente viu que a paciente tinha mioma. Então, assim, já que a gente estava ali, se fosse esses miomas pequenos que ela tinha, em torno de 3, 4 centímetros, a gente não ia operar esses miomas. E a gente ia acompanhando no consultório. A partir do momento que a gente já estava dentro da barriga dela, por vídeo laparoscopia, para fazer esse cisto de ovário, o que a gente fez? Já optou e já acabou tirando esses 3 miomas que ela tinha, para poder facilitar para essa paciente. Então, assim, não teria uma indicação precisa, mas a gente acabou tirando. Então, esses miomas que crescem por fora do útero são os miomas que a gente consegue tirar por videolaparoscopia. Quando ela falou do mioma de grande tamanho, se ele é perigoso na pergunta, eu falo que é assim. Então, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode atrapalhar a fertilidade, ele pode atrapalhar tudo isso, né? Mas a principal preocupação que a gente tem em relação ao mioma é que quando ele é muito grande, eu tenho um útero muito volumoso, eu às vezes não consigo tirar por videolaparoscopia. Tá? E aí, a gente tem que fazer sim a opção de uma via aberta. Hoje chegou no consultório uma paciente com um mioma de 9,4 centímetros, tá? Então, a gente vai estudar direitinho para ver, vai fazer uma ressonância para ver como é que tá esse mioma, para a gente ver se a gente consegue tirar. Porque aí, por onde vai sair esse mioma, né? Todo mundo vai perguntar. Então, normalmente o mioma é uma bolinha dura, então eu não consigo apertar ele e puxar pela pinça e tirar pelo furinho que eu fiz. A gente tem que fazer uma coisa que a gente chama de morcelamento. Nós vamos entrar com um aparelhinho que a gente vai morcelar, vai exatamente pegar o mioma e vai entrar com um aparelhinho e vai morcelando ele e vai tirando os pedacinhos. Isso é feito dentro de um saquinho. A gente coloca um saquinho dentro da barriga, faz esse morcelamento, tá? E aí depois a gente vai tirando. Por quê? Porque eu não posso, se essa paciente pode ter um câncer escondido ali perto desse mioma, eu tô morcelando ali, eu tô espalhando se eu não fizer dentro do saquinho. Então, isso é importante a gente estar atento também, né? Para a cirurgia. Então, o mioma a gente consegue tirar, a gente consegue fazer cisto de ovário, a gente tem a cirurgia de endometriose, que perguntaram, tem 2 perguntas em relação à endometriose, se após a cirurgia a endometriose pode voltar. Normalmente no consultório a gente só indica videolaparoscopia para endometriose, tá? Toda paciente, Maria Emília, que a gente indica videolaparoscopia, a gente sempre conversa que pode existir a possibilidade da gente ter que fazer uma conversão. O que é a conversão? No meio da cirurgia laparoscópica, que é por furinho, eu posso ter um sangramento de difícil controle, eu posso ter alguma coisa que vai me dificultar e prejudicar essa paciente, eu tiro todas as pinças desse furinho e vou abrir um corte, tá? Para poder resolver o problema da paciente e tirar ela dessa emergência. Então, todas as pacientes são avisadas disso.
Todas as cirurgias que a gente faz no consultório hoje, raramente a gente faz por via aberta. A gente faz tudo por via laparoscópica, principalmente as cirurgias de endometriose. Por quê? Porque elas dão uma garantia melhor para essa paciente, uma recuperação melhor. É uma doença que compromete muito o abdômen, então a gente tem que evitar tudo isso, né? Tem uma pergunta que após a cirurgia de laparoscopia de endometriose, a endometriose pode voltar? A ideia não é que volte, existe uma chance pequena de recidiva hoje, que é menor do que 4%, tá? E a gente não faz essa... A ideia é que a gente faça essa videolaparoscopia e retire toda a doença. Então, não adianta a gente falar assim, eu fiz uma vídeo para poder fazer uma limpeza no meu útero ou na minha endometriose. Não existe isso, tá? Ninguém entra para fazer limpeza. A gente tem que entrar para arrancar o mal pela raiz. Eu sempre falo que tratar endometriose é tirar a raiz por inteiro. Então, existe uma chance pequena de 4%, 5% de recidiva, mas o resto é porque persistiu a doença, porque não foi tirada a doença por completo, tá? E uma outra pergunta que fizeram de endometriose de parede, se é comum. A endometriose de parede, ela não é tão comum, tá? Mas ela não pode ser tirada por via laparoscópica. O tratamento dela é só cirúrgico e por corte. Normalmente, o que é endometriose de parede? É um nódulo que cresce. Normalmente, a principal causa é a cesárea. Então, o paciente que teve cesárea, na cicatriz da cesárea forma um nódulo endurecido, que é aquela camadinha de dentro do útero vem junto com o bebê na hora de nascer e acaba ficando ali parada na parede abdominal, cresce esse nódulo, a gente só resolve por cirurgia, mas daí não é por cirurgia laparoscópica, tá? Isso é importante a gente ressaltar, porque a gente nem entra dentro do abdômen com a endometriose de parede que a gente fala, porque normalmente está no músculo, tá? Então, não tem nada a ver com a cirurgia laparoscópica. Ótimo. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo sobre a questão do mioma. O mioma é isso que tu falou, tem que avaliar a localização dele para conseguir ver qual que é a possibilidade, se dá para fazer cirurgia minimamente invasiva por via histeroscópica, que são o caso dos miomas que estão dentro da cavidade do útero, ou por via laparoscópica, mas nem todos os miomas podem ser ressecados por cirurgia minimamente invasiva, assim como nem todos os úteros podem ser ressecados por cirurgia minimamente invasiva. Então, isso tem que ficar claro, que nem sempre dá para fazer. A gente tenta fazer sempre que isso é possível, né? Aquela coisa, precisa individualizar para cada paciente qual que vai ser o melhor tratamento em cada caso, né? Não é o foco aqui hoje, mas vou acabar de ver aqui. Fluxo intenso é sinal de mioma? Na verdade, assim, o fluxo intenso pode ser, sim, um sinal de mioma. Então, o paciente, dependendo da localização do mioma, a paciente sangra mais, tem um aumento do fluxo, é uma das causas, tá? Mas não é a causa exclusiva. Não significa que todo mundo que tem um fluxo intenso tem mioma. Então, isso tem que ser investigado para poder ver se realmente é o mioma ou não, tá? Só para a gente terminar, em relação às contraindicações que a gente fala, eu vou falar da parte, tudo focando na parte ginecológica, tá? Quando que a gente não vai fazer? Por exemplo, quando a gente tem um abscesso, um sinal de infecção importante, com uma inflamação daquelas camadinhas que a gente chama peritonite, que tem uma inflamação importante da cavidade abdominal, eu não vou fazer a cirurgia videolaparoscópica, tá? Eu não vou fazer a cirurgia videolaparoscópica se eu tenho um distúrbio de coagulação, por exemplo, uma paciente que está sangrando, que nem a gente conversou no caso da gravidez tubária, da gravidez ectópica. Essa gravidez rompeu ali, eu tenho muito sangue, às vezes eu não consigo trabalhar lá dentro, porque o sangue vai embaçando a minha câmera e eu não consigo enxergar. Então, tem algumas situações que são principais. O distúrbio de coagulação, ou o sangramento intenso, a infecção, a inflamação. Aí, nesses casos, a gente não está indicado a fazer. E aí, a gente parte já para uma cirurgia aberta, tá? Aproveitando que a gente estava falando, quando a gente falar de não ter... de não conseguir tirar o útero, então, normalmente, a gente faz a histerectomia, que eu esqueci de falar, só um gancho. A gente tira o útero normalmente por via vaginal, tá? Mesmo os úteros grandes, a gente consegue, a gente abre, tira o colo e sai tudo pela vagina e depois a gente
costura a vagina, é uma cicatriz assim, o útero sai por uma cicatriz em torno de 5 centímetros ali na pelve, depois a gente costura, então a hora que eu for examinar paciente ginecológico, que a gente for passar o aparelhinho para como se fosse colher Papa Nicolau, eu não vou enxergar mais o colo do útero, eu vou enxergar a parede da vagina costuradinha ali, que foi por onde a gente tirou o útero, tá? Aproveitando para a gente falar, me fala um pouco então em relação a se eu posso tirar, quais as outras opções? Eu falei de tirar o útero por via laparoscópica. Eu queria que você falasse um pouco quais as outras opções. Você tem uma experiência grande em cirurgia vaginal, né? Quando é que a gente tira esse útero por via vaginal? Quando que a gente pode oferecer para paciente isso? Ótimo. Então, assim, a retirada do útero por via vaginal, a patologia, que é a doença que mais se beneficia, é nos casos de prolapso genital, que é quando esse útero está caído, né? Ou às vezes a mulher pode ter uma bexiga caída, que é uma cistocele, e é causada por um prolapso uterino, que é uma queda do útero. Então, essa é uma das principais indicações de esterectomia via vaginal. Outras causas de indicação de esterectomia, como um sangramento uterino anormal, que foi feito vários tratamentos e se optou pela esterectomia, também pode ser retirado por via vaginal. Assim como na via laparoscópica, precisa avaliar o tamanho do útero. A mulher chega com um útero de 1 quilo e quer fazer por via vaginal, via laparoscópica, não dá. Então, assim, é aquela coisa, é a melhor via para cada paciente, mas grande parte dos casos pode ser feito sim por via vaginal. Então, essa é uma indicação, seriam 2 indicações principais para esterectomia por via vaginal, principalmente por prolapso genital. A gente pode fazer também a laqueadura, né? Isso, então. O que mais pode ser feito, né, por via vaginal? Laqueadura, que é a cirurgia de esterilização feminina, pode ser feito por via vaginal, tá? Isso é pouco conhecido, poucas pessoas sabem que isso é possível, mas isso é possível. Então, é a mesma coisa, vai ser feito um corte no fundo da vagina e por ali a gente consegue fazer a cirurgia, então fazer a laqueadura e depois fecha esse corte na vagina. Então a mulher faz a cirurgia, ela não fica com nenhuma cicatriz visível, porque o corte está dentro da vagina. Por não ter nenhum corte na barriga, acaba que a recuperação é mais rápida, tem menos dor pós-operatória, por isso é menos invasivo. Você sabe que na Unicamp eu tinha um professor que era totalmente vaginalista e a gente fazia muita laqueadura tubária por via vaginal. Era a opção de escolha do dia dele, a gente só podia operar, fazer as laqueaduras, porque lá tem um centro de planejamento familiar grande e a gente fazia as laqueaduras, os pacientes que eram indicadas laqueadura, a gente fazia tudo por via vaginal. A gente não podia nem cogitar fazer laqueadura por um outro jeito, sabe? E a recuperação é fantástica. Uma coisa que, assim, por exemplo, existe a correção da incontinência urinária até por via laparoscópica, tá? Existe muito, tem muita gente que faz, mas por via vaginal elas são muito beneficiadas, né? Você não acha? Eu acho que é fantástico por via vaginal. Então, hoje em dia o padrão ouro para tratamento de incontinência urinária de esforço é o sling, né? Que é uma cirurgia feita por via vaginal, que coloca uma tela para parar de perder urina quando tosse, quando espirra, quando se agacha. Então, também é uma cirurgia feita por via vaginal, tem menos dor pós-operatória e um resultado cirúrgico melhor do que a cirurgia que antigamente se fazia, que era o burst, que era feito via abdominal. Então, são 2 vantagens. Uma, o resultado, e outra, toda a questão de recuperação e pós-operatório. Oi, Pérola. A Pérola teve esses dias lá no consultório. A Pérola é uma fisioterapeuta, trabalha muito com incontinência urinária. Viu que legal que você está aqui. Ela está perguntando quando é que a gente indica o pessário. Então, aqui não é muito o nosso foco da live de hoje, que é mais sobre cirurgia minimamente invasiva, mas o pessário eu costumo indicar mais para prolapso genital do que para casos de incontinência, porque não é tão bom o resultado com pessário para incontinência urinária.
O pessário, para quem não sabe, é um dispositivo, como se fosse uma argola que coloca dentro da vagina, principalmente utilizado para os casos de prolapso, que é a bexiga caída, útero caído. E existe prolapso para incontinência também, mas o resultado não é tão bom. Perfeito. E para o prolapso genital, você indica a cirurgia minimamente invasiva. Como é que você vai tratar? Vamos pensar nessa paciente que está com o útero caído. Nós vamos fazer o quê para ela? Então, a cirurgia vaginal, ela é muito indicada nesses casos. Uma porque dá para tirar o útero, dá para corrigir a bexiga, corrigir o intestino se tiver caído, já faz o períneo, que é aquela cirurgia para diminuir o introito da vagina, o tamanho da entrada da vagina, e consegue fazer as fixações, que são maneiras de fixar a cúpula da vagina ou o que tiver que ser feito para evitar que o prolapso volte, porque esse é um risco que existe. Então, dá para fazer todas essas correções, tudo por via vaginal, sem precisar abrir o abdômen, né? Em alguns casos que precisa colocar tela, também dá para colocar a tela por via vaginal, que a gente chama uma cirurgia de fixação sacroespinhosa, que cria um neoligamento, um novo ligamento. Isso tudo pode ser feito por via vaginal. Existem casos que se faz uma sacropromontofixação, que é uma cirurgia por tela feita por via abdominal. Mas esse é restrito para o... Precisa aquela coisa de individualizar para cada paciente e também pode ser feito isso por via laparoscópica, mas o tratamento do prolapso, ele se beneficia muito por via vaginal, principalmente porque costumam ser mulheres mais idosas, então tem menos risco e é uma cirurgia menos agressiva. E assim, acho que vale um parênteses aqui pra gente, que as cirurgias oncológicas, então os casos de tumores, a gente consegue fazer muito bem por via laparoscópica, tá? Salvo alguns casos, então assim, alguns tumores de ovário dá para se fazer alguns tumores de útero, tá? Dá para se fazer por via laparoscópica, a gente tem vários cirurgiões muito especializados nisso para poder fazer, porque tem que fazer uma dissecção maior, a gente tem que invadir um pouco mais, expandir um pouco mais a cirurgia. Então, são coisas que a gente pode fazer. E antes da gente entrar na esteroscopia, que eu quero te perguntar, você quer falar mais alguma coisa de via vaginal aqui para a gente não confundir coisas? Então, assim, o objetivo aqui é abrir a mente das pessoas e mostrar uma coisa que é pouco conhecida. Quanta coisa que dá para tratar de forma minimamente invasiva. Acho que o principal de tratar por via vaginal é retirada de útero, que dá para fazer, cirurgia de laqueadura, que é a esterilização, tratamento de incontinência urinária, tratamento dos prolapsos, seja ele a bexiga que está caída, o útero ou o intestino, tudo isso pode ser feito por via vaginal. Fazer as pessoas entenderem que não existe, que assim, a cirurgia de barriga aberta, de cortar a barriga, está cada vez mais, entendeu? Deixada para trás, ela tem as indicações, ela tem tudo, mas a gente tem que partir justamente porque a medicina está aí para isso, né? Antes da gente... Veio uma pergunta para mim que eu acho bem interessante. Paciente de 33 anos, com as trompas obstruídas bilaterais, então a gente tem duas trompas, as duas trompas estão obstruídas. É seguro uma laparoscopia para desobstrução? Então, assim, o que acontece? Quando a gente tem a obstrução tubária, a gente falar de fazer uma cirurgia exclusivamente para isso, a gente hoje em dia não se faz mais. Por quê? Porque a gente fica muito limitado em termos de resultado, tá? Hoje, se eu fizer uma videolaparoscopia para eu tentar desobstruir uma trompa, a minha chance de recuperação dessa trompa, de uma gravidez espontânea, com ela é em torno de 45%. Se ela for obstruída bilateralmente, a minha chance cai para 15%, 20% de sucesso para ter uma gravidez se eu fizer uma laparoscopia para tentar corrigir. Isso é diferente, por exemplo, quando a gente tem uma aderência de trompa por causa de uma endometriose, ou, por exemplo, a gente vai lá operar uma paciente porque ela tem um mioma, ela tem endometriose, e aí a gente aproveita e tenta desobstruir essa trompa, tá? Mas hoje a gente partir para uma paciente, para partir espontaneamente para fazer uma cirurgia para desobstrução tubária, hoje a gente cada vez mais não faz. Por quê? Porque a fertilização in vitro, ela está crescendo muito.
né? A amplitude do tratamento da fertilização in vitro ou dos outros tratamentos para engravidar. Então, o que acontece? Com a trompa obstruída, eu não consigo fazer inseminação, eu não consigo induzir, tomar comprimidinho para engravidar. A gente, infelizmente, quando tem as trompas obstruídas, uma das indicações é a gente fazer a fertilização. Então, se a gente optar, o que acontece? Hoje, uma paciente abaixo dos 35 anos com a fertilização, ela tem a chance de engravidar em torno de 60%. Tá? Se eu for fazer com obstrução tubar e eu for lá para fazer uma cirurgia, eu vou ter 20% de chance dela engravidar espontaneamente. Entendeu? Então, por que a gente vai causar um estresse, um procedimento cirúrgico exclusivamente para isso? Agora, se ela tiver para fazer alguma outra coisa, um mioma, uma outra coisa, uma endometriose, a gente acaba aproveitando, mexendo nessa trompa, tá? Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta que até me enviaram aqui em respeito disso, tá? Hoje, cada vez menos a gente faz cirurgia para desobstrução tubária, porque a chance de sucesso é muito pequena e o desgaste é muito grande para todo mundo, tá bom? Ótimo. Deixa eu complementar uma coisa nessa questão. O que é feito muitas vezes é a retirada das trompas para daí fazer fertilização, porque às vezes se a trompa está obstruída ou cheia de líquido, esse líquido pode ser tóxico e piorar a taxa de sucesso da fertilização. Então, isso é que pode acontecer, né? Fazer a retirada das trompas antes da fertilização, e isso pode ser feito por via minimamente invasiva. Mas não o tratamento de desobstrução da trompa, Exato. que é uma cirurgia microscópica e tudo mais. Isso a gente não faz cada vez, tá deixando isso, tá em desuso mais em relação a isso, tá? Quando você falou por conta de líquido, por conta de ter um cistinho na trompa, então esse cisto da trompa, ele pode ser, esse líquido, ele pode dificultar os resultados da fertilização. Então, normalmente, os médicos que fazem esse tipo de tratamento, eles encaminham para que a gente faça a retirada da trompa e dê sequência no tratamento da fertilização, né? Isso. Olha, nossa, já são 8h10, Maria Emília. Vamos falar um pouquinho de esteroscopia para a gente fechar um pouco as nossas opções ginecológicas. Eu queria que você falasse para as pacientes o que é esteroscopia, o que significa isso, né? Tá. Então, assim, de uma forma bem fácil, esteroscopia é uma câmera que a gente coloca dentro do útero para conseguir avaliar a parte interna do útero, que é aquela camadinha onde que fica o bebê, né? Então, que é o endométrio, a parte interna do útero. E daí a gente consegue fazer tanto de forma diagnóstica, que é para fazer diagnóstico de alguma alteração que apareceu no ultrassom, então uma suspeita de pólipo, uma suspeita de mioma, ou uma investigação de infertilidade, quanto consegue fazer esteroscopia cirúrgica, que é o tratamento dessas condições. Então, dá para fazer retirada de miomas por via esteroscópica, dos miomas que são do tipo submucoso, que são aqueles que ficam na camada interna do útero, como se fosse ali o exemplo que a doutora Alessandra deu do abacate, que ficava no miolo, né? Então, ficando dentro do abacate, ali no caroço, no miolo. No caroço, exato. Então, pode ser feito o tratamento disso, pode ser feito retirada dos pólipos, pode ser feito retirada de sinéquias, que são as aderências que podem ter dentro do útero e podem dificultar para engravidar. Essas aderências podem vir depois de uma curetagem uterina, que é um procedimento feito pós-aborto, né? Então, dá para fazer essa retirada e dá para fazer a ablação endometrial, que eu vou explicar. Explica um pouquinho mais da ablação, porque eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que falar, né? E muita pouca gente sabe a respeito disso. Então, a ablação endometrial é um procedimento indicado para mulheres que têm um sangramento muito aumentado, já tentaram vários tratamentos, não responderam e não querem mais ter filhos. Porque o que a gente faz nessa ablação endometrial? A gente faz a retirada do endométrio, que é aquela camada interna do útero que faz sangrar todo mês, e a gente vai fazer por esteroscopia essa retirada e vai cauterizar. Para quê? Para evitar que tenha um sangramento. Então, geralmente se faz nisso, associado, fez uma mulher que não quer mais ter filho, já tem uma prole constituída, vai fazer uma miomectomia, por exemplo, tirar o mioma
submucoso. Dá para fazer associado uma ablação endometrial, né? Então, ela é uma alternativa à retirada do útero, né? Para mulheres que não querem mais ter filho. Por que isso? Porque quando a gente retira o endométrio, vai dificultar a mulher a engravidar. Então, para uma mulher que quer ter filho ainda, isso não está indicado. Tá, e o pólipo? Como é que a gente pode tirar o pólipo? Porque o que é pólipo, na verdade, né? Então, o pólipo é um crescimento desse endométrio, que é desse tecido que reveste a parte interna do útero. Ele pode ser um pólipo cervical, que acontece no colo do útero, e daí ele não precisa necessariamente de cirurgia, pode ser retirado até no consultório, no exame da colposcopia, né, que é um microscópio. Mas os pólipos que estão na parte do corpo do útero, eles não só conseguem ser identificados no ultrassom, é uma suspeita, e por histeroscopia. Então, ele já é retirado por histeroscopia mesmo, que é essa câmerazinha. A gente associa alguns instrumentos junto com a câmera para conseguir fazer a retirada do pólipo uterino. Tá, e aí, normalmente, a recuperação, assim, as pacientes conseguem ir embora no mesmo dia, né? Elas conseguem ir embora em questão de horas, a gente faz isso no centro cirúrgico. Alguns pólipos conseguem se tirar até no consultório, né? Com a esteroscopia diagnóstica, né? Mas elas conseguem ir embora normalmente no mesmo dia. O pólipo cresce no útero ou ele tende a ficar um tamanho só? Vamos aproveitar esse gancho aqui. Isso. O pólipo, ele cresce no útero e ele pode ir crescendo. Então, tem pólipos de vários tamanhos. Tem pólipos que tem milímetros, por exemplo, meio centímetro, como tem pólipos que tem 5 centímetros. Então, isso vai depender do pólipo. Então, eles vão crescendo. A gente retira, na grande maioria das vezes, eles são benignos. Por que a gente retira, então? Porque existem alguns pólipos que eles podem ser malignos. Ele não é que ele vai se transformar em maligno, ele já nasce maligno e a gente não tem um exame que consegue identificar qual que é o pólipo benigno e qual que é o pólipo maligno. Então, atualmente a recomendação é retirar todos. Eles também podem estar associados à infertilidade. Então, mulheres que estão tentando engravidar, a recomendação é retirar os pólipos. Podem estar associados com sangramento pós-menopausa e pode estar associado com sangramento uterino anormal. A recomendação é retirar pólipos que sejam acima de 2 centímetros em mulheres pós-menopausas ou mulheres que têm sintomas, que pode ser um sangramento anormal, aumentado, ou mulheres que estão tentando engravidar. Tá. Pode falar. Eu ia ler a pergunta aqui da Juliana. Eu ia falar da pergunta. Para retirar, precisa de anestesia? Então, quando é feita esteroscopia cirúrgica, que a maioria dos casos, sim, precisa. Se for um pólipo muito pequeno, ele pode ser retirado na esteroscopia diagnóstica, que daí não precisaria de anestesia. Mas a grande maioria dos pólipos é retirado por esteroscopia cirúrgica, e daí precisa, sim, de anestesia, porque é uma cirurgia. Os pólipos que estão no colo do útero podem ser retirados no próprio consultório, daí esses não precisam de anestesia. E normalmente é o que a gente falou, a retirada é super tranquila. Em termos de anestesia, depende muito do anestesista que vai estar no dia ali para anestesiar para a gente. Mas hoje, por exemplo, eu fiz 3 miomas, a paciente era uma segunda cirurgia, porque assim, ela tinha 9 miomas dentro do útero. Ela tinha 9 miomas dentro do útero e aí a gente fez em 2 tempos cirúrgicos. Eu fiz uma vez, esperei um pouco, porque eu não conseguia tirar todos e a gente não pode aumentar muito o tempo cirúrgico da paciente por conta da gente encher de líquido o útero. Então tem uma série de complicações que a gente tem que estar atento, principalmente quando faz os miomas. Ela tinha 9 miomas, hoje eu voltei para tirar mais 3. E hoje a gente conseguiu fazer com uma sedação e uma máscara, que é como se não é uma geral de intubação lá dentro do pulmão, e é uma máscara que fica só na laringe da paciente aqui, e a gente conseguiu fazer tranquilamente. Então, normalmente, às vezes faz com raque anestesia, às vezes faz com essa anestesia que parece meio geral, para a paciente poder conseguir ir embora no mesmo dia.
né? Então, isso é fundamental a gente também ter um bom entendimento com o anestesista, porque a gente fala assim, olha, é um pólipo pequeno. Por quê? Porque aí ele trabalha com anestesia mais rápida para que a paciente possa ir embora mais rápido. Olha, não, hoje a cirurgia é mais difícil, é um mioma muito grande, tudo. Ele já trabalha com outro tipo de anestesia, entendeu? Então, por isso que é importante a gente organizar nesse sentido. Teve uma pergunta aqui se a gente ia falar de tumor hoje. Não, tumor infelizmente, a gente não vai falar, mesmo porque a área de oncologia não é a nossa, né? Oi, Raquelzinha, que saudade de você, a Raquel de Campinas está aqui prestigiando a gente. Paciente dos Estados Unidos estava aqui na live também que eu vi, acabei de ver ela entrando aqui, que a gente não quis cortar você no meio do caminho, a gente está virando uma live internacional até aqui. E aí a gente... Então, assim, o importante é que a gente tenha uma equipe treinada, né? Hoje, o médico, para fazer a cirurgia minimamente invasiva, é um médico treinado, é um médico que dedicou mais tempo na sua residência, mais tempo depois da sua residência. Não é uma coisa a gente tem na residência, mas você precisa de um aprimoramento maior para que você consiga fazer. Então, é um investimento financeiro, é um investimento de tempo nosso, né, para a gente poder se especializar e conseguir fazer e proporcionar para as pacientes uma recuperação mais rápida, uma coisa moderna, e a medicina está aí, então eu acho que a gente tem que aproveitar tudo isso, né? Pegar os profissionais treinados, especializados para poder fazer tais tipos de cirurgia, porque as pacientes só têm a ganhar com isso, né? Eu não vejo desvantagem nisso. Eu só quero acrescentar ali que, perfeito que tu falou, ela perguntou de tumores, mas os tumores podem ser também os tumores benignos do ovário, né? Ovário, teratoma. E isso é uma cirurgia que é feita por via videolaparoscópica e a vantagem é que ela acaba conseguindo conservar mais o ovário. Acho que tu pode até falar melhor do que eu sobre isso. Na verdade, a gente faz as cirurgias dos cistos e dos tumores benignos, que são os teratomas, tudo a gente faz por videolaparoscopia. O que a gente faz? A gente entra, a gente abre o ovário e através desse ovário a gente vai limpando ele por dentro com as pinças próprias. Nós vamos tirando a cápsula do cisto, porque não adianta eu só esvaziar esse cisto. É que nem uma bexiguinha, tá? O cisto. Então, se eu não tirar a cápsula, se eu não tirar a bexiguinha por completo, ela vai encher de novo. Então, os tumores benignos de ovário, que são os teratomas, eles têm uma gordura lá dentro desse cisto, eles têm dente, eles têm cabelo. Então, a gente faz a retirada completa disso, né? Tudo isso por videolaparoscopia. Para quê? Para tentar preservar o ovário. Normalmente, a gente preserva o ovário em todos os casos. É raro a gente chegar... Por quê? Porque a gente tem que pensar... A gente não é chegar lá só e tirando, por mais que seja minimamente invasiva, não é chegar lá e tirando o ovário. Eu tenho que pensar que essa paciente tem uma vida inteira pela frente e que ela precisa dos hormônios que o ovário produz naturalmente, né? Então, eu não posso chegar e só ir arrancar porque eu vou achar que eu vou resolver o problema. Eu tenho que pensar nessa paciente como um todo. Eu tenho que pensar que se eu tirar os ovários dela, ela vai entrar numa menopausa e isso aí vai fazer uma repercussão muito difícil para ela. Tem paciente hoje que a gente pega no consultório que tem médico que tira os 2 ovários com 35 anos. Entendeu? Essa paciente com 45 vai estar com osteoporose. Então, a gente tem que tomar um cuidado. E a cirurgia minimamente invasiva permite que a gente faça isso. Uma avaliação mais minuciosa de todas essas alterações e que a gente consiga tirar sem tanto dano para essa paciente. Então, a gente tem que ter o bom senso nisso, né? Eu tenho pólipo e tomo anticoncepcional trimestral, mas sinto muita cólica mesmo sem menstruar. É normal, mesmo sem menstruar. É normal pelo fato do pólipo, a cólica? Então, Juliane, o teu caso, acho que tem que avaliar, talvez tu se beneficie de fazer a retirada do pólipo. Ele precisa fazer uma avaliação individual de cada paciente, mas provavelmente tu vai se beneficiar da retirada do pólipo, sim. Tá? Porque ele que provavelmente está dando a cólica. Exatamente, o pólipo está associado com sangramento aumentado e com cólica. Excelente. Eu quero só complementar, assim, deixar uma mensagem final, já que está acabando o nosso tempo, né? Que
A cirurgia minimamente invasiva, ela tem muito benefício. A gente tem critério, não é para todo mundo, né? No sentido de que precisa avaliar o tamanho do útero, precisa avaliar o tamanho do mioma. Então, tem critério. A gente faz sempre que é possível e que dá. Várias comorbidades, várias doenças podem se beneficiar disso, como tratamento de incontinência urinária, tratamento do prolapso, endometriose, laqueadura tubária, sangramento uterino anormal, infertilidade. Então, tem muita coisa que dá para se beneficiar da cirurgia minimamente invasiva. E a gente faz sempre que é possível. Eu acho que a medicina, que nem eu já falei, é só uma consideração final, a gente já falou sobre isso. A medicina está evoluída, as técnicas cirúrgicas estão evoluídas, então hoje a gente não pode deixar de fazer um procedimento que vai ter uma recuperação melhor, que vai ter um resultado melhor, por conta de desconhecimento, né? Então, eu acho que, assim, quem te precisar, sempre conversa com o seu médico, veja a possibilidade, como a doutora Maria Emília falou, não são todas as pacientes que vão conseguir se beneficiar dessa cirurgia, mas a maioria dos casos são possíveis e isso tem que ser individualizado, cada paciente tem a sua particularidade, cada paciente tem alguma patologia diferente. Então, é importante conversar com o seu médico e questionar em relação à possibilidade de se fazer por via laparoscópica, entendeu? Porque às vezes tem vários médicos, por exemplo, que não fazem por via laparoscópica, mas eles encaminham. E depois a gente devolve para esse médico e ele dá seguimento depois para paciente, entendeu? Então, assim, tem várias opções. Eu acho que a gente não pode desperdiçar o que a medicina oferece para a gente hoje em dia e correr atrás disso, porque as pacientes, vocês, pacientes, são as únicas que vão ser beneficiadas com isso, entendeu? Então, vale a pena ir atrás para poder ver se isso ajuda um pouco vocês, tá bom? E tudo que tu falou serve para via vaginal e para via esteroscópica, então exatamente. Exatamente o mesmo. Perfeito, foi excelente. Então tá, muito obrigada, Alessandra. Imagina, por mais obrigada a você live. pelo convite, viu? Quero agradecer a quem esteve aqui com a gente, para quem mandou pergunta, muito obrigada. E mandem sugestões para nós de coisas que vocês querem saber, que a gente faz outras lives aí. Perfeito. Obrigada. Tá tchau. Bom? Beijo, tchau.